Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Giovanni, o meu sinal em Libras é esse. As pessoas me conhecem como Gi. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Abner e esse aqui é o meu sinal. Bom, hoje a gente vai apresentar o nosso projeto aqui, o Mão Data, que é um videocast. E também nós temos uma convidada especial, a Rosana e a Silmara. Elas vão estar aqui falando sobre a vida delas, sobre a sua trajetória. Rosana, por favor, fale um pouco da sua vida. Olá, tudo bem? Boa tarde. Bom, eu sou a Rosana, atualmente sou professora na área de turismo, moro na região da Zona Leste, né? É mais região central ali de São Paulo. E eu comecei na área de turismo justamente porque eu sempre gostei um pouco da comunicação, né? E gostei de viajar, mas não foi só esse motivo, né? E aí eu começo primeiro, né, como, na verdade, aluna, né, do curso de turismo, na graduação, e aí depois eu entro para a área de educação. Então levou um tempinho aí para eu começar a lecionar na área. Muito legal. Uma curiosidade, assim, você viajou para o Brasil, já foi para outros países? Então, eu fui assim mais, né, assim, eu viajei mais América do Sul, né, ainda não conheço Europa. Na realidade, assim, já faz 20 anos que eu trabalho na área de turismo. Então, eu já tive uma agência de viagens, para você ter uma ideia. Né? Eu não comecei na área de turismo, né, em relação à profissão. Né? A minha primeira atuação, para você ter uma ideia, foi numa loja de moto. E eu trabalhava numa loja chamada Kawasaki, inclusive, né, trabalhando como comercial. E aí, quando eu entro para o turismo, vocês imaginam. E aí eu mudei, né, atuei já na área da saúde, para você ter uma ideia. E aí, quando eu me interesso pelo turismo, né, eu comecei a organizar viagens aí para grupos. Então, aí eu comecei a viajar o Brasil inteiro, levando pessoas para vários lugares. E aí foi aí que eu consegui, né, identificar o potencial da área. Eu ainda não fiz viagens internacionais muito longe, mas conheço um pouquinho, né, próximo aqui ao Brasil. Bom, eu tenho um desejo de sair do país, conhecer a Europa, conhecer outros estados aqui dentro do Brasil também, né? Conhecer novas culturas, né? Passear mesmo, conhecer chácaras, sítios, lugares diferentes. Bom, como é que é essa ideia sua de querer conhecer? Muito legal. Eu acho que o turismo ele provoca muito isso, né? Principalmente essa questão da interculturalidade que a gente fala, né? Do intercâmbio cultural, da gastronomia, de outros idiomas. É muito legal a gente receber também estrangeiro na nossa cidade, mas também é legal a gente conhecer outras características, né? Então, assim, dentro do próprio país, se você vai para a região sul do país, então a gente já muda o dialeto, já muda os costumes, né, em relação à gastronomia. Eu acho que você pode também, né, se você tiver interesse de conhecer as próprias localidades próximas à sua região onde você mora. Eu acho que é legal a gente conhecer o entorno, depois a gente começar a sair para fora, né? Então, por exemplo, a gente tem bairros em São Paulo que são característicos, né, da cidade de São Paulo. Então, você conhecer desde a Liberdade, né, o bairro da Moca, você conhecer Parelheiros, não sei se você já ouviu falar, né? Na região sul, extremo sul de São Paulo, que você tem até aldeia indígena. Então, são coisas que muitas vezes as pessoas na própria cidade não conhecem. Aí você saindo de São Paulo, né, a gente tem muitas coisas, né? Então tem praia, tem caverna, né? Tem coisas que eu acho que seria legal para fazer um primeiro contato, né? De intercâmbio aí com culturas próximas da nossa. Nossa, muito legal, muito bom. Eu gostei bastante de saber disso. É,
A minha dúvida é, você já foi para o sul, região sudeste? Sim, conheço bem do Sul, né? Então, Sul, quando a gente fala Curitiba, inclusive na área da educação, né? Eu levo muitos alunos para Curitiba. A gente sempre vai, já fui algumas vezes com eles, né? No curso de guia de turismo. Curitiba, a gente já tem uma atmosfera diferente, é próximo a São Paulo, né? Se a gente pensar em relação a outros estados, né? Que está bem perto aqui do Sudeste. Gosto muito do Sudeste, quando você fala que não é só São Paulo, mas Minas Gerais, as comidas típicas, né? Quem não gosta de um bom queijinho, né, com doce? E a gente tem aí também o próprio Rio de Janeiro, né, aqui no Sudeste, que eu acho que é interessante a gente conhecer, né? São várias cidades, não é só praia, né? Tem a parte serrana e tudo mais. Não sei se vocês conhecem algum desses destinos, já saíram, né, fora de São Paulo. É interessante vocês começarem a buscar, né? Um pouquinho. Nossa, muito legal mesmo, né? Eu tenho uma pergunta. Né? Essas experiências trouxe visualmente, né, uma visão diferente de cada lugar. Sim. Cidade grande, cidade simples, cidade pequena, na questão mais rural, a questão mais urbana. Olha. Qual é essa principal diferença que você percebe, né? Tanto, por exemplo, na área urbana da área rural? Legal a sua pergunta. É interessante porque a gente que está na cidade, né? A gente fala no meio urbano, a gente tem um tempo de vida diferente. A gente anda muito na pressa, na correria, né? E quando a gente sai para o interior de São Paulo, que pode ser aqui do lado, em São Roque, né? Que é do lado de São Paulo, Sorocaba, né? São municípios que são já do interior de São Paulo, a gente já consegue entender a atmosfera, né? Então, as pessoas têm um tempo diferente do nosso, porque eu acho que o rural, a questão do clima, né, muda. A forma de se alimentar no tempo, né? A gente aqui normalmente quase não tem horário de almoço, por exemplo, né? Por conta da rotina, né? A rotina é muito de trabalho, né? As cidades grandes, né? Mas é característico também de cada estado, tá? Porque tem cidade que, por exemplo, eu falei no sul, né, do país. Então, quando a gente fala de Curitiba, no Paraná, a gente está em Curitiba, é uma cidade grande. E a gente não pode comparar São Paulo, né, que a gente tem aí muito mais habitantes do que Curitiba. Então, por mais que a cidade é grande no outro estado, ela tem um ritmo diferente. Então, eu sinto um pouco isso. O tempo é o grande pilar aí de diferença, né, entre o rural e o urbano. Só uma dúvida, por exemplo, os alunos, eles começam a estudar o curso de guia de turismo. E quais são, assim, as características do curso? Muito bom. Inclusive, o curso de guia de turismo, ele tem 1 ano de duração aproximadamente, né? 1 ano e pouquinho, são 800 horas. E normalmente a gente tem 3 viagens obrigatórias, que faz parte aí do currículo, né? A característica do curso, ela é muito de pesquisa, né? A gente não só viaja, né? Que as pessoas acham que o curso de guia é só viajar, mas o profissional guia, na realidade, ele faz a condução dessas pessoas, ele é responsável por esses grupos, né? Então, você imagina, né? Eu ser guia de turismo, que além de professora eu sou guia também, a gente tem uma responsabilidade maior, porque vocês imaginam vocês levarem 40 pessoas para um destino e vocês serem responsáveis por essas 40 pessoas, né? Então, por exemplo, na hora de fazer um check-in, né, que é na hora de chegar no hotel, um check-in no aeroporto, né, você fazer, né, ter certinho o cronograma de horário de café, de almoço, de programação atrativo, né? Você tem um conhecimento com a cidade, né? Então, são vários itens aí que as pessoas precisam gostar também de planejamento, de organização e de destinos, né? Da geografia em si, né? Geografia, história, cultura, né? E a gente não ter preconceito em relação... Quando eu falo preconceito, é em relação a conhecer outras culturas, né? Porque, por exemplo, no curso de guia de turismo, a gente vai desde uma mesquita até um templo evangélico. A gente pode ir numa aldeia indígena, né? Que são culturas diferentes. Então, a gente tem que ter esse pensamento bem social, aberto, né? Para a gente poder lidar com o diferente.
Nossa, essas informações, né? É bem interessante mesmo. Bom, tem outra pergunta. Tem alguma coisa que é proibido fazer nessa área? Olha, é proibido medicar, por exemplo. A gente normalmente quando a gente está num grupo, é comum, né, alguém passar mal. Isso faz parte, inclusive, do nosso aprendizado. A gente tem aula de primeiro socorro, você tem uma ideia, né? No curso tem. E só que aí as pessoas passam mal. A gente tem uma ficha chamada uma ficha de anamnese, que é uma ficha onde a gente pergunta antes da viagem, né, se a pessoa tem pressão alta, se a pessoa é diabética, se ela tem alguma restrição, né, de alimentar. E aí, só que mesmo assim, durante a viagem, tudo pode acontecer. A pessoa pode cair, a pessoa pode passar mal, e ela vir para você e falar assim: você tem um remedinho aí para dor de cabeça? Mesmo que eu tenha, eu não posso, né? Porque eu não tenho CRM, eu não sou médico, né? Então eu não posso receitar. O que eu posso fazer é chamar, né, o atendimento médico e fazer com que essas pessoas sejam atendidas de alguma maneira. Então, assim, eu estou ali para preservar o grupo, né, ou a pessoa, da melhor maneira possível, só que eu não posso receitar. Então, a sua pergunta é ótima, porque tem muita gente que faz excursão, né, informalmente, e aí alguém passa mal, já tem aquela caixa de primeiros socorros, que não é só o esparadrapo, né, ou a luva, né, que a gente tem que ter de precaução, mas já tem medicamento, aí já começa a receitar coisas que não é comum, tá? Não é permitido. Nossa. Uma dúvida que eu tenho, por exemplo, se eu quiser fazer um curso de turismo, eu consigo, por exemplo, empreender nessa área? E como que foi a sua experiência? Muito bom. Então, é legal a sua pergunta, porque dá para a gente empreender e trabalhar também em outras áreas, né? O guia de turismo é um profissional autônomo, que hoje ele pode ter um MEI, né? Que é uma microempresa, né? Na realidade, no CNPJ que ele cria. Mas ele também pode trabalhar para outras pessoas, para outras agências de viagem. Então, ele pode trabalhar para o hotel, ele pode trabalhar para uma agência de turismo, uma transportadora, né? Ele pode trabalhar para a cidade. Então, a cidade não tem aqueles pontos de informações turísticas, né? Pode trabalhar nos atrativos turísticos. Então, ele pode, de alguma maneira, ser um profissional autônomo da própria agenda dele, mas ele pode também trabalhar para outras pessoas. A minha trajetória, ela foi um pouco contraditória, porque na realidade eu começo a faculdade de turismo e no meu último ano da faculdade eu já comecei a organizar roteiros, né, para o pessoal da faculdade. Então eu levava os grupos de biologia para destinos, né, como a região de Cananéia, né, região sul de São Paulo, que tem bastante praia, cachoeira. E aí eu comecei a ver isso como negócio. E aí foi quando eu abri a agência de turismo. Então você pode ser um guia e você pode também ter uma empresa que organiza esses roteiros, né? São duas áreas diferentes, mas que elas combinam, tá? Então você pode ser o guia, que o guia é o único profissional reconhecido, né? Que ele tem uma habilitação, uma credencial, que é certificada pelo Ministério do Turismo. Então, eu não posso ser guia sem fazer o curso, tá? Então, isso é realmente inevitável, você tem que fazer. Mas você pode ter uma agência de viagens, né? Para organizar os roteiros, planejar, pensar no seu público, né? Quais são as características e tudo mais. Então, é possível ganhar dinheiro com o turismo. Nossa, interessante, viu? Essas explicações suas são maravilhosas mesmo. Bom, eu tenho uma pergunta, uma dúvida. Por exemplo, ser guia de turista, tem como uma pessoa surda atuar nessa profissão? Como que eu faço para, né, conseguir atuar nela? Com certeza tem. Temos muitos alunos, né, que já se formaram, inclusive alunos surdos, que são guias de turismo. Então, assim, você pode trabalhar, a gente tem alguns guias, inclusive, que são influencers, né? E aí trabalha com o seu próprio repertório. Então, eu acho que você precisa descobrir, por exemplo, o que você gosta da área de turismo, né? Que o turismo, a gente tem vários segmentos que a gente fala, que são áreas, sabe?
Então, poderia ser, turismo gastronômico, né? Trabalhar com roteiros da gastronomia. Poderia trabalhar com turismo cultural, que é visita em museus, espaços culturais no geral, né? Posso trabalhar com ecoturismo, por exemplo, que o ecoturismo te leva para trilhas, sabe? Caminhadas, cachoeiras e tudo mais. Com turismo da terceira idade, que a gente fala, né? Que o pessoal acima de 60 anos, né? E aí a gente tem aí um outro repertório. Então, assim, você precisa primeiro descobrir, né, qual que é o seu público e você pode realmente influenciar a sua comunidade, inclusive, e não só a sua comunidade. Então, a gente tem vários ex-alunos surdos que trabalham na área de turismo. Inclusive, numa forma de impactar também, né? A gente precisa desses profissionais, né, para atender essa demanda. Nossa, muito legal, muito bom. Olha, gostei muito, professora, de te conhecer. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. Também muito obrigado, Silmara, por estar aqui interpretando. Agora estamos chegando ao fim. Bom, aproveitando, né, deixa o like de vocês, compartilha, comenta, pra gente, né, ganhar um engajamento aqui. Também nós teremos uma semana de TI e nós daremos mais informações depois. Tchau, tchau. Tchau. Ok,